E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para, dessa vez, falarmos de uma estrutura vegetativa fundamental para o funcionamento de uma planta. Estou me referindo à folha, tá? Então, a folha é uma estrutura vegetativa completamente ajustada ao processo fotossintético. Para que essa folha faça uma fotossíntese com excelência, algumas adaptações ela teve que mostrar, como, por exemplo, o posicionamento da folha na planta é lá em cima, não é? Então já favorece a absorção intensa de luz para facilitar o processo fotossintético. Outra coisa, a sua morfologia laminar, ela é achatada, expõe uma grande quantidade de cloroplasto ao mesmo tempo, facilitando assim a absorção. Um outro fator também que vai facilitar a fotossíntese nessa estrutura vegetativa é o fato dela apresentar tecidos, não é, especializados em fotossíntese. Os tecidos clorofilianos, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, são tecidos clorofilianos, são tecidos de fotossíntese. E um outro detalhe, para fazer fotossíntese eu preciso de gás carbônico. Na folha eu vou encontrar uma estrutura muito especializada na absorção de gás carbônico, estômatos. Então a folha é o órgão da fotossíntese, tá bom? Ela tem posição adequada, ela tem morfologia laminar, ela tem parênquimas, não é, de fotossíntese, o palissádico e o lacunoso, e tem também os estômatos para absorver o gás carbônico. Agora um detalhe, além da fotossíntese, a folha pode desenvolver outras funções, muitas outras funções, tá? E é disso basicamente que essa questão vai citar, vai falar aí, tá? Então ele diz assim, ó, no enunciado: as folhas são estruturas bastante versáteis em um vegetal, desempenhando os mais variados processos vitais. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma atividade que pode ser atribuída à folha. Tá legal? Então veja só, na letra A, você tem assim, ó, as folhas fazem fotossíntese. Aí é show de bola, né? Acabei de dizer que a folha é o órgão especializado em fotossíntese, então é o órgão da fotossíntese. Outra coisa, na letra B, as folhas realizam respiração. Claro, toda célula tem que respirar. Se a célula não respirar, ela morre. Entendeu? Agora, não esqueça, na folha, como na planta de um modo geral, quando você tem sempre que lembrar dessas curvinhas aqui, ó, desses gráficos aqui, tá certo? Então aqui, olha só, nós vamos colocar aqui, ó, luz, e aqui vamos colocar o volume de oxigênio liberado. Então a respiração é um processo constante, tá certo? E eu vou medir a fotossíntese aqui, ó, a fotossíntese tem que superar a taxa de respiração. Então a fotossíntese é maior do que a respiração. Essa respiração, portanto, ela tem que acontecer. Se a respiração não acontecer, a planta morre, o vegetal morre, tá? Então a folha também respira. Acontece que a respiração dela é constante. A taxa de fotossíntese é superior à taxa de respiração. Na letra C, as folhas eliminam água no estado líquido por um processo de gutação. Verdade. Essa gutação também pode ser chamada de sudação. Gutação ou sudação. Essa gutação ou sudação, ela acontece através de estruturas denominadas hidatódios. Olha só, vou pegar essa folha bem aqui e mostrar para você onde é que ficam os hidatódios. Aqui, ó, nas bordas, aqui, ó, na lateral da folha, aqui ficam os hidatódios. Estruturas microscópicas por onde sai água na forma líquida. Então, aquelas gotinhas que você observa normalmente no início do dia, a água que provém da gutação ou sudação, tá? Muito bem, é papel também da folha. Na letra D, as folhas funcionam como reserva de nutrientes. Pode sim. Eu tenho folhas modificadas chamadas de cotilédones. Cotilédones. Então, cotilédones são folhas modificadas que são encontradas nas sementes de angiospermas dicotiledôneas, onde esses cotilédones são bem desenvolvidos e eles vão nutrir. Quer que eu fale bem, que eu lembrar bem aqui para você através de um desenho? Olha só. Aqui, ó, você tem os dois cotilédones. Você tem uma folha, olha só, folhas modificadas que estão nutrindo essa plântula, né? A planta jovem. Então isso aqui, ó, cotilédones, são cheios de reservas, cheios de substâncias nutritivas que vão manter, vão desenvolver essa planta jovem, né, em seus primeiros estágios de vida, tá bom? Então é isso, é uma plântula, uma planta jovem, né, uma plântula. Então os cotilédones são folhas modificadas que vão abastecer
esse organismo em crescimento, tá bom? Então é papel também da folha. Agora, pessoal, na letra E, ele coloca aqui, as folhas absorvem água e sais minerais. Não, essa absorção de água e sais minerais, isso aí fica com a raiz. Água e sais minerais é a seiva bruta. Isso, a absorção de seiva bruta acontece com a raiz. A folha recebe a água e sais minerais através do xilema, usa esses sais minerais na elaboração, na montagem de substâncias orgânicas e em seguida envia essa matéria orgânica para a raiz. A seiva elaborada, que é a substância orgânica, vai descendo, não é? Das folhas para a raiz e se distribuindo para todas as partes da planta. Então a folha, ela não vai absorver água e sais minerais, ela vai usar a água e os sais minerais para montar moléculas orgânicas. Portanto, marque aí letra E, a folha não faz essa função, tá bom? Então é isso aí. A gente já fez aí um passeio pelas funções da folha. Agora vamos mostrar alguns aspectos internos da folha na questão de número 2. Olha só, na questão de número 2, você tem a anatomia interna da folha. Nessa anatomia interna da folha, eu vou destacar aqui para você, olha só, o mesófilo da folha. Nesse mesófilo da folha nós temos o parênquima lacunoso e o parênquima palissádico, que são os tecidos da fotossíntese. Eles são cheios de cloroplastos para realizar muita fotossíntese. E observe que atravessando esse mesófilo, nós temos aqui as nervuras formadas aí pelas células de xilema, que estão chegando à folha, e o floema saindo da folha. Observe também a presença dos estômatos. Nesses estômatos nós vamos ter o quê? Uma transpiração, que é a perda de água na forma de vapor, e é aí também que os gases, não é, entram e saem, entra CO2, sai oxigênio. Observe também que na epiderme superior, principalmente na epiderme superior, nós temos uma cutícula bem desenvolvida. E essa cutícula será um tanto quanto mais desenvolvida se a planta estiver associada a um ambiente mais quente, um ambiente mais seco, onde ela tem a necessidade de reter, de segurar a água, impedindo assim transpiração. Então a cutícula é um impermeabilizante. É para não deixar a planta transpirar demais. Tá bom? Veja só. Vamos analisar alguns itens colocados a respeito da anatomia interna dessa folha. Então, sobre as estruturas foliares, é correto afirmar que, letra A cutícula facilita a transpiração entre a epiderme e o ar atmosférico. Pelo contrário, eu acabei de dizer para você que a cutícula é um impermeabilizante. Então, a cutícula vai dificultar. A cutícula quer impedir a saída de água na forma de vapor. Tá certo? A cutícula da epiderme quer atrapalhar, impedir a saída de água na forma de vapor. Por exemplo, plantas do cerrado, plantas da caatinga, têm uma cutícula bem grossa. São inclusive classificadas como folhas coriáceas, né? Da ideia de couro, grosso, folha coriácea, bem grossa, porque a cutícula é dilatada para reduzir o volume de transpiração, tá bom? Então não pode ser a letra A. Na letra B, a epiderme superior, por receber diretamente a luz do sol, possui maior quantidade de cloroplastos em relação aos outros tecidos. Garoto, deixa eu te falar uma coisa, olha só, se tem um tecido que não tem cloroplasto, que não tem clorofila na planta, é a epiderme. A epiderme, ela é integralmente aclorofilada. Ela é transparente, ela não tem cloroplasto. Detalhe, só tem um tipo de célula na epiderme que tem cloroplasto, são os estômatos. Você sabe que os estômatos são células modificadas da epiderme. E eles precisam de cloroplastos porque eles precisam fazer fotossíntese, mas a fotossíntese que os estômatos fazem é só para regular a abertura e o fechamento. Não tem essa intenção de produzir matéria orgânica para alimentar a planta. Então a epiderme, ela não tem cloroplasto, a epiderme ela é aclorofilada, tá certo? Não tem essa de, vai receber muita luz e aí vai fazer muita fotossíntese. Não, a luz bate na epiderme, passa pela epiderme e atinge o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, tá bom? Então está errado a letra B. Na letra C, em todas as estruturas histológicas de uma folha, ocorre a fotossíntese. Nananina não. O que é isso? Você tem bem aqui, xilema, por exemplo, xilema, floema, fazem parte das nervuras. Não vai ter fotossíntese. Epiderme também não tem fotossíntese. Acabei de dizer que a epiderme é aclorofilada. Nem todas as estruturas vai ocorrer fotossíntese, tá? Então a letra C está errado também. Letra D.
Os estômatos selecionam o gás carbônico que é utilizado na fotossíntese e o N2 que é utilizado na formação de proteínas e ácidos nucleicos. Não, nananina não, tá bem não. N2, nitrogênio, tá aqui ó, N2, cadê o N2 aqui? O N2, nem animal e nem planta conseguem fixar N2, tirar o N2 atmosférico e introduzir no metabolismo. Esse N2 ele vai ser transformado em amônia. Lembra do ciclo de nitrogênio? Depois dessa amônia é transformada em nitrito. Depois daqui o nitrito é transformado em nitrato. Esse nitrato vai ser sugado pela raiz na seiva bruta. Então não vai entrar nitrogênio pela folha não. A folha não vai utilizar N2. Tá errado isso aí. Tá bom? E na letra E, portanto, as folhas de plantas xerófitas, não é? Ambientes quentes, ambientes secos, podem apresentar a epiderme com várias camadas de células, é verdade. Uma epiderme pluriestratificada, uma epiderme com várias camadas, para bloquear mais ainda a saída de água, a perda de água, reduzindo assim o volume de transpiração. Portanto, a alternativa correta está na letra E. Tenha muito cuidado quando associar os biomas brasileiros, Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, e a morfologia dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera!